9h03 nessa manhã de quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Nós temos o prazer de receber ao vivo aqui em nosso estúdio Álvaro Pereira, Adna, também Elton do Grupo Verdurão. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Estamos recebendo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Gerais o Elton e a Adna Lima, do Grupo Verdurão, eles que são jovens empreendedores de sucesso aqui de Coromandel. A Gerais FM tem prestigiado os investidores aqui em Coromandel e na região. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento regional e queremos que eles contem para a gente aqui um pouco da história do Grupo Verdurão, que começou pequeno, mas vai crescendo cada vez mais e agora também diversificando as atividades, né? Vocês devem entrar também agora no ramo de combustíveis, de revenda de combustíveis. Então vamos conversar um pouco sobre todas essas questões e eu começo perguntando para o Elton ou para a Adna? Mas fica à vontade. Fica à vontade. Estamos à sua disposição. O Elton, então eu vi aqui, pelas informações que me chegaram, que você começou trabalhando num supermercado, né? Você trabalhou em supermercado durante 16 anos e isso permitiu que você adquirisse um conhecimento muito grande sobre a área antes de entrar com um projeto próprio, né? Isso já revela que, antes de tudo, né, antes de empreender, você precisa conhecer muito bem o ramo de atividade, né? Isso, um bom dia, Álvaro, bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes da Gerais FM. Para nós é um prazer estar aqui. E parabenizar vocês por esse projeto, né, de estar mostrando o dia a dia do empreendedor, né, brasileiro, que apesar de muito prazeroso, às vezes é uma tarefa muito árdua, sem dúvida, mas que traz para nós, como eu disse, um prazer muito grande. Empreender no Brasil é um grande desafio. E muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Mas é algo que está na veia, né? Um empreendedor, ele não se torna um empreendedor da noite para o dia. É algo que como o Álvaro já disse, a gente, hoje no ramo que a gente trabalha, no ramo do supermercado, né, eu tive a grata satisfação de ter uma escola boa, né? Eu posso dizer que trabalhei com duas pessoas, né, que me deu um gabarito muito bom e é o Pode que é falar importante. das pessoas Isso. E das experiências que você teve. Eu desde o primeiro contato que eu tive em supermercado, eu trabalhei com o Zé Carlos Mendonça, que é o Carlinho do Supermercado Cachoeira, e junto com o Zé Carlos eu trabalhei também com o Silvano, do supermercado. Ele ainda tem o supermercado aí na cidade, o supermercado Smart, Silvano Smart. E desde o meu primeiro contato com o supermercado eu já tive o prazer de trabalhar com essas duas pessoas, né? Pessoas que até hoje eu tenho uma amizade, um carinho muito grande, e foram os meus professores, né? Que me inspirou, né? A querer buscar algo, a querer aprender mais sobre o negócio, né? São pessoas que se dedicavam e dedicam. O Carlinho hoje está só na pescaria, aposentou, né? Mas o Silvano ainda está aí firme, forte no ramo, trabalhando. Então, assim, foi esse período que me deu esse conhecimento, essa bagagem para também querer empreender nesse segmento, né? Até eu costumo dizer que, às vezes, este conhecimento foi mais importante para mim do que até próprio o dinheiro para estar investindo no negócio. Porque quando eu comecei, como o senhor mesmo disse aí, a gente começou pequenininho, não foi porque não tinha ambição de começar grande, é porque não tinha dinheiro mesmo, né? Então a gente tinha o conhecimento, mas não tinha o dinheiro, não tinha o capital para investir. Então a gente começou pequeno e foi trabalhando e as Mas coisas você disse bem que, nesse caso, o conhecimento é mais importante do que o próprio dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas investem muito e sem conhecimento não conseguem atingir os seus objetivos, né? Justamente, né? Em off, até a gente conversando ali, eu costumo dizer que acho que se colocar numa balança aí, a gente precisa ter pelo menos uns 50% aí para dar o ponto de equilíbrio, né? O dinheiro é 50% importante, mas o dinheiro sem o conhecimento técnico do negócio, às vezes, né, a gente já viu aí empresários investir em ramos desconhecidos
né? E nem porque tinha muito capital para investir se deu bem no negócio. Então, assim, o conhecimento ele é fundamental, né? E é interessante, Álvaro, que este conhecimento, às vezes a gente adquire ele de graça. E até recebendo para adquirir conhecimento. Sim. Né? Às vezes, até uma dica aí para os jovens aí que estão ingressando no mercado de trabalho, não encara o trabalho como uma oportunidade de aprender. Né? E às vezes você está recebendo para receber conhecimento. E às vezes a melhor forma de aprender é como empregado, inicialmente. Ainda que você tenha uma vocação empreendedora, né? Para você desenvolver depois o negócio já com o conhecimento adquirido e com muito maior segurança. Né? Com certeza. Eu acho que quando você está lidando com as coisas dos outros, muito embora a responsabilidade não pode ser menor do que quando você está lidando com as coisas suas, né? Mas, querendo ou não, você tem ali uma flexibilidade para errar, para acertar, né? E às vezes a gente entende o seguinte: o funcionário, o colaborador de uma empresa, ele não tem só que acertar, né? E eu costumo dizer para os meus colaboradores lá, olha, pode até errar, mas erra tentando acertar. Né? Então, assim, quando a gente trabalha para os outros, para um terceiro, né, a responsabilidade é bem menos. Então, assim, a tranquilidade para desenvolver, para aprender, é bem mais tranquila, né? Bem mais fácil. Welton, e o início foi muito difícil? A Adna esteve sempre com você nesse projeto? Como é que vocês trabalham aí em conjunto? Álvaro, eu costumo dizer isso em algumas oportunidades, ela até fica brava comigo, mas eu tive a coragem de fazer o que poucos homens teriam coragem. Na época que surgiu a oportunidade da gente adquirir o nosso comércio ali, era o Sacolão do Marcão, ali pouco para baixo ali do fórum. Era um comércio que só comercializava frutas e verduras, não tinha mais nenhum outro tipo de produto a oferecer. E aquele rapaz ali, eu encontrei com ele, eu fazia o Ceasa ali pro supermercado que eu trabalhava, do Silvano, encontrei com ele no Ceasa, não conhecia, não sabia nem que ele tinha... Porque o supermercado ele é muito intenso, então eu chegava no Silvano ali 7 horas da manhã, e embora tinha dia 8, 9 da noite, então eu não tinha costume de estar andando na cidade, então eu nem não sabia desse sacolão. Eu encontrei com ele no Ceasa, e ele falou: olha, eu tô com um sacolão, tô querendo te vender ele. Eu achei que era em Uberlândia, eu não conhecia o rapaz, falei, não conhecia ele aqui também. Eu falei, aonde que é seu sacolão? Ele falou, não, lá em Coromandel, lá perto do Novo Fora, ali naquele bairro novo. E eu não dei crédito pro rapaz, falei, eu não... Até mesmo porque a gente tem sonhos, mas como eu disse, eu tinha sonhos, mas não tinha capital para começar esse projeto, para investir. Não dei crédito, ia sempre... Aí passei, parece que virou um imã. Onde que eu estava, eu encontrava o rapaz. Sempre encontrava com ele, eu falava. Sempre querendo vender o negócio. Eu falava, vou lá conhecer. Fui lá, conheci. De cara, quando eu olhei o comércio dele ali na entrada do bairro, um bairro novo, eu já percebi que tinha um potencial de crescimento. E você acreditou no bairro também, né? E percebi que... E você acreditou na Avenida Doutor Hermiro Rodrigues Pereira, que isso dá sorte também, viu? Dá sim. Com certeza. Eu sou um devedor. Aí eu vi que... Quando eu fiz essa visita para ele lá, o que eu percebi? Eu falei, olha, isso aqui tem muito potencial. Não está sendo explorado da maneira que precisa ser. E o bairro estava apenas começando. Começando, isso é o quê? 6 anos e meio atrás. Então, assim, hoje quem vai no bairro Vale do Sol percebe que é um bairro ainda extremamente promissor, mas que de 6 anos para cá já desenvolveu absurdamente. Já tem um mercado considerável. Já tem um mercado ali, considerável, assim, consumidores, atraindo, de poder aquisitivo. Né, hoje atraindo olhares de outros segmentos, né? Então, assim, aí a gente conversa com um, conversa com outro, conversei com o Silvano na época, e aquilo foi crescendo, aquele desejo no coração. Foi onde eu comentei com a Adna. Foi aonde que eu falo que
eu coloquei a minha coragem em evidência naquele momento. Porque a Adner tinha pegado umas aulas a mais e comprou um carro. Olha. Aí eu peguei o primeiro olha só. carro da Adner, nós com um carrinho trabalhando velho. como professora. Isso, trabalhando como Continuei professora. por mais tempo ainda depois efetiva no estado. E ela comprou esse carro. Eu falei, expliquei pra ela a situação, o rapaz ofereceu. E ela falou, vamos comprar, ué. Eu falei, só porque nós vamos ter que vender seu Acho que eu carro. sou mais corajosa que ele. A hora que eu falei que tinha que vender o carro, parece que a coragem dela reduziu a zero. Ela, Verdade. mas o carro, meu Nossa, menino, comprei não, pai, mas o O agora. carro... carro ia ter que entrar no negócio. Aí eu falei, olha, então não tem condição. Aí a gente foi conversando, ela falou, não, se for Pro bem de todos, né? né, para dar certo, vamos vender esse carro. Aí eu tinha um acerto com o Silvano também, a gente juntou essas Juntou coisas aí, tudo. né? Então, assim, eu costumo dizer que a Adna não é só minha sócia porque ela pegou carona no negócio, não. Ela é sócia e investidora também. Investiu. Investi. E eu continuei trabalhando na Sim, escola, mão de pós. obra também ali, Sim, ajudando no dia a dia. Ele ficou lá trabalhando e eu continuei na educação por mais alguns anos. Há 2 anos que eu deixei a educação, mas continuei durante vários anos ainda para poder manter as despesas enquanto Sim, um o negócio básico ali, deslanchava. né? O Sim. supermercado. Sim, para manter o supermercado. É porque assim, Literalmente. Literalmente. a gente, quando começou, a gente abriu mão eu abri mão do meu salário fixo, né? Até foi uma decisão. E às vezes, o que mais prende o empreendedor que quer empreender, mas que tem uma renda fixa, um salário fixo, às vezes é isso. né? É o conforto que o salário proporciona, né? A segurança, especialmente se você já é pai de família, tem filho, gera uma certa insegurança Isso. você deixar Você não uma sabe quanto receita vai fixa ganhar, mensal. Então, assim, Mas aí vocês trabalharam bem, porque ela manteve a receita Mantive, dela, né? e você Então, pôde assim, arriscar aí com a mais gente- segurança. Só porque com 6 meses que eu comprei, a gente já comprou, né? O Silvano me emprestou algumas coisas que ele tinha lá que não usava, me vendeu uma geladeira parcelada lá em 1 milhão de pagamento. Então, assim, Silvano eu já- ajudou bastante. Ajudou bastante, com certeza. E aí eu peguei e comprei lá e implementei algumas coisas. Você começou a diversificar ali, né? Eu Você não coloquei ficou assim, só no alguma verdurão. coisa básica de supermercado, que é o básico mesmo, que não era uma coisa que o consumidor, o cliente ia lá para fazer uma compra de supermercado, mas ele ia passar para comprar verdura, tá faltando óleo, tá faltando arroz, né, um iogurte, um leite. E eu percebi que tinha mercado. Só porque com 6 meses eu descobri que a verdura, né, e aquelas coisas poucas que eu tinha ali não era o suficiente para manter aquele comércio aberto. Entendi. E eu costumo dizer que quando Deus estende a mão, né, ele não solta. Ele segura e às vezes você fala assim, nossa, parece que Deus me esqueceu. Às vezes é o momento que ele está mais segurando a gente pela mão. Às vezes é o momento que ele está mais sustentando a gente. E aconteceu comigo. Foi quando eu percebi, falei, olha, eu comentei com a Adna, falei, olha, não vai ter como. Porque o que era o meu projeto? Não, eu vou comprar o sacolão, colocar alguma coisa de mercearia, vou ganhar dinheiro com isso e vou montar um açougue. Só que com 6 meses eu descobri que o dinheiro que eu estava ganhando vendendo aquilo não era suficiente nem para manter o comércio aberto. Olha Como só. dirá investir em um açougue, que na época não Aí era o barato. primeiro desafio, né? Isso. E foi assim, Fazer o quê, né? é vivendo e aprendendo. Acho que e nada melhor do que aprender com as próprias dificuldades. Você né? colocou uma questão aqui nessa conversa prévia que tivemos que eu achei muito interessante. Você falou que o empreendedor só não pode ter 2 coisas, não pode ser medroso e nem aventureiro. Nem aventureiro. Foi uma das coisas que eu aprendi. Né, Se você fosse nesse medroso período. naquele Eu momento, teria você voltado fechava pra o trás, verdurão, né? e voltava a pedir emprego lá no Sim, Silvano. né, eu teria voltado para trás com certeza. Mas aí o que você fez? Aonde entra a mão de Deus nas coisas, né? A gente também não pode, seria egoísmo demais meu falar assim, eu fiz e aconteci. Eu estava um dia lá no supermercado, no sacolão, chegou um rapaz lá que eu já conhecia ele, era um vizinho nosso lá da roça, ele sempre ia lá, chupava uma taia de melancia, comia um mamão, estava sempre ali. E um dia ele chegou e falou, você quer um lugar bom pra você montar um açougue? Eu falei, rapaz,
E é isso que eu quero. Tô doido pra montar. Tô querendo. Tô doido, hoje. eu só não tenho capital para investir. E conversa vai, conversa vem. Ele me deu a deixa, eu falei, você pode me... Aí ele pegou e falou, tem um açougue à venda aí na cidade, que se você for lá e comprar ele, você traz ele pra cá, ué. Eu falei, conversei com ele e tal, ele me explicou aonde. Eu falei, você pode comprar esse açougue pra mim, eu te pagar isso parcelado aí. Quantos Ele dias? tinha o capital, né? Ele tinha o capital e eu tinha coragem de fazer proposta ruim, né? Ele funcionou como um banco, né? Isso, aí ele pegou e falou assim, Comprou que você. negócio que a gente faz? Eu falei, eu posso te Mas pagar. você pagou um jurozinho, né? Sim, eu falei, eu posso te pagar assim, assim, assim. Ele falou, não, vai lá e vê o açougue. Eu falei, esse trem aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. E esse verde que eu joguei, que eu vou colher madura. Aí, beleza. Fui lá, vi o açougue era muito grande pro espaço que eu tinha. O açougue que eu montei era um açougue. Ele era um corredor, era 2 por 4. Então, assim, muito pequeno. Aí eu fui lá ver o açougue, o balcão, as coisas muito grandes, não cabiam no meu espaço. Aí eu voltei desanimado, falei, não deu certo. Mas eu falei, já que ele se propôs a comprar esse açougue pra mim, que vai que ele me empresta o dinheiro e eu compro o açougue do jeito que eu quero, né? Falei, mas se você quiser me arrumar o dinheiro, eu compro esse açougue, te pago do meu jeito. Ele falou, não, vou ver e te falo. A hora que ele falou isso, eu falei, foi embora o boi com a corda, não volta aqui mais nunca. Nem pra comer abacaxi. Pediu, foi meu cliente de melancia e abacaxi. Aí, passado uma semana, ele chegou lá e falou, vai dar certo, você pode procurar o açougue aí que eu vim de um gado e vai dar certo. Aquele dinheiro vai dar certo. E eu comecei a procurar. Comecei a procurar açougue, comecei a olhar na internet, fiz um orçamento de comprar novo, ficava inviável, procurei usado, não estava achando. E passado mais uma semana ele chegou lá, me chamou lá de fora, pra você ver como é que é as coisas, eu falo que é coisa de Deus mesmo. Ele me chamou lá de fora e me jogou numa sacolinha de supermercado, me jogou um pacote de dinheiro e falou, depois eu passei para nós ver como é que você vai me pagar isso aí. E foi embora. Incrível, hein? Que história. Então, assim, né, são coisas que... Você já tinha um relacionamento anterior com ele? Havia uma relação de amizade antiga? Assim, a gente tinha um conhecimento não era nada... bom, assim, não era assim, aquele amigo de frequentar a casa. De infância, não. Né, não, mas assim, a gente tinha bastante conhecimento. Ele foi uma bênção. Então, assim, eu acredito que foi alguém que Deus usou para me abençoar naquele momento. Que e o açougue foi né? o que permitiu você Sim. dar um salto E foi ficou pequeno e demais. atingir a rentabilidade. né? E eu lembro que tinha um vizinho, chama Santiago. Quando eu falei para ele que ia montar açougue, ele falou assim, tô vendo essa açougue aqui com fila até na porta. Eu falei, se Deus quiser. E montei o açougue. Graças a Deus, também. peguei o dinheiro. Isso ser bom também. Você visualizar o sucesso do empreendimento, porque ele acontece, né? Peguei o dinheiro, comprei, achei em Uberaba um açougue do jeitinho que eu queria, fui lá, comprei, trouxe, montei e começou. E não é de ver que tinha dia que sexta e sábado e domingo ali eu custava atender a clientela, só eu sozinho ali cortando E o carne. que você acha que você oferecia de diferente para o seu açougue ser esse sucesso? Qual era o seu diferencial competitivo, vamos dizer assim? Hoje, qualquer empreendimento que a gente for fazer, a primeira coisa que a gente precisa oferecer, né? Primeiro, qualidade de produto. Sim. Produto. Foi feita uma pesquisa, né? Quando a gente trabalhava na Rede Smart, eles sempre trazia dados, pesquisas, né, comprovadas para a gente estar analisando. Foi feita uma pesquisa. O consumidor, a primeira coisa que ele procura para escolher um lugar que ele vai comprar, o primeiro a gente acha que é preço, não é? Qualidade. Atendimento. Respeito, né? O consumidor quer ser respeitado. Atendimento. O consumidor, ele quer ser valorizado aonde ele compra. Se sentir importante. Segundo, qualidade. E o terceiro, que é o preço. Né? Então, assim, a gente... Modéstia à parte, você acha que ofereceu tudo, assim, é? De uma vez. É interessante que, assim, a gente, hoje, até hoje, a gente traz então, isso com a gente. Então, o preço não foi definitivo no seu caso, né? A gente trabalhou muito o preço. Mas eu procurava atender o cliente da maneira que ele queria ser atendido. Até hoje é um dos nossos. E você conseguiu uma carne de muito boa qualidade? Quer dizer, você conseguiu um fornecedor diferenciado? Sim, a gente no mercado. Até hoje a gente procura
ter uma qualidade de excelência, né, nos nossos produtos, nos nossos fornecedores. Hoje a gente selecionou muito fornecedor, aquele fornecedor que um dia mandava uma vaca boa, né, com a carne de qualidade, na outra semana já pisava na bola, e esse eu já não tenho ele como parceiro mais. Não mantém o controle de porque qualidade. assim, que hoje você vai lá e me compra uma carne, a carne está extremamente macia. Falou, a carne lá no Verdurão é de excelente qualidade. Você volta lá, você leva um chiclete para casa. Então, assim, a gente procura selecionar os parceiros e cobrar dos parceiros. Hoje, eu sou um comprador, como se diz no popular, enjoado mesmo. Então, assim, vender para mim tá não certinho, é muito você está defendendo o seu cliente, mãe. Defender, um diferencial que a gente então, assim, a gente procura trabalhar com qualidade, preço, porque eu acho que nós vivemos um momento econômico no país. O brasileiro, em geral, né, desde muito tempo, sofre muito com inflação, com, né, o poder de compra do consumidor brasileiro não é, não é, como se diz, não é padrão de primeiro mundo. Então, assim, precisa comprar barato, precisa comprar com qualidade. E a questão do atendimento, que a gente preza muito. Você colocou uma questão importante aí, que é a influência dessa conjuntura política, econômica no seu negócio, no dia a dia. E esse setor de supermercado, verdurões, etc., ele é muito susceptível a essa influência de política, de instabilidade econômica, essa coisa toda. Nós estamos vivendo um momento assim de transição de governo federal, governos estaduais, mudanças na política e na economia. E a gente percebe que alguns investidores estão assim muito cautelosos, esperando para ver o que vai acontecer antes de dar sequência aos seus projetos. Como é que o setor de supermercados está sofrendo hoje esse tipo de influência? As vendas caíram um pouco, mudou um pouco o perfil do consumidor. Como é que você está vendo essas mudanças? O Álvaro, a questão, até nisso, eu tive já essa mudança política que a gente está vivendo agora. Eu vivi isso no começo, quando eu fui começar o meu negócio. Porque quando eu comprei o Sacolão, nós estávamos vivendo um momento de estabilidade política também. O Brasil sempre passa por algum período. Tava naquele, quem fosse preocupar muito com isso não faz nada. Estava naquela eminência de cassação da presidente Dilma na época. Foi bem no olho do furacão ali, do impeachment. Então, assim, foi até conversando com o Silvano, ele me falou sobre isso. Falou, olha, nós estamos vivendo um momento que é complicado arriscar. Né? Assim, então, assim, isso não me assusta tanto. Porque a gente sabe que esses momentos vêm e vai, né? Mas, assim, é aquilo que você falou também, empreendedor não pode ser medroso, né? Só que a gente tem que ficar com o olho no peixe e o olho no gato. Né? A gente também não pode ser irresponsável a ponto e aventureiro, como você falou, né? A ponto de achar que a política não interfere em nada. Infelizmente, aquele mais desleixado da política, hoje ele tem o sentimento de preocupação. Vamos ver o que vai acontecer, né? E quem está com dinheiro para investir, principalmente. Né? Ninguém quer investir o seu dinheiro num barco afundando. Sem dúvida. Né? Ninguém compra rancho pegando fogo. Ninguém compra passarinho voando, não é verdade? Então, assim, e no nosso segmento, quando a economia, a inflação, essa coisa dita muito as regras do jogo. E no momento quando as coisas estão muito inflacionadas, é o momento que o supermercadista menos ganha dinheiro, sabia? Não sabia. As pessoas até julgam, né? Falam, nossa, sabe por quê? Porque o que acontece? E às vezes para o consumidor a impressão é inversa. Sim. Porque se você reajusta o seu preço lá, fica parecendo que você está ganhando ganhando mais. Mas a época que Mas quando você vai repor seu estoque também, você está pagando muito mais. Você está pagando muito mais. E outra coisa, tem produto que se você for fazer o repasse na íntegra do que você comprou mais caro, fica inviável o comércio. Então, assim, muitas vezes a gente sacrifica margem até mesmo para ter saída do produto, porque também não é viável você comprar um produto e ficar com ele preso no estoque, dinheiro parado. Você está colocando uma coisa importante, né? Que é como é essencial a estabilidade econômica, a inflação baixa. Né? É fundamental. Para quem empreende, mas é fundamental também para quem é empregado, para quem trabalha como
Pro consumidor, uma estabilidade econômica. Não é nada pior do que a inflação. Não existe. Né? Então, assim, Por um país, essa né? remarcação de preço, essa estabilidade, essa incerteza. A incerteza não é caminho para ninguém. Né? Então, assim, infelizmente, a gente vive isso. Né? O brasileiro, não sei, eu posso falar da realidade nossa que a gente vive aqui, até mesmo porque eu não tenho vivência com outros países, mas assim, a realidade do brasileiro, infelizmente, desde tempos é essa, né? E essa estabilidade... E como é que isso se reflete no dia a dia do consumidor de supermercado, de verdurão? Na vida do consumidor? Hoje. O que você sente assim? Olha, o consumidor está consumindo tá menos priorizando. inflação? Olha, na verdade, Mais o que um produto acontece? básico, Quando... né, de cesta básica. Justamente. Quando o consumidor, a inflação começa a prejudicar o salário do consumidor, automaticamente ele perde poder de compra. Aí, não que o consumidor, mas supermercado, verdurão, casa de carne é uma coisa básica, ninguém fica sem. Mas o cliente muda a maneira de comprar. Ele Fica no básico, no essencial. Fica no básico, fica no essencial. Ele substitui produto. Né? E isso, querendo ou não, impacta diretamente no faturamento de uma empresa. Até porque as margens de lucro, às vezes, são maiores nos produtos supérfluos, não é Justamente. Né? É igual a gente estava conversando aqui, o básico de um supermercado, o Arroz, básico... feijão, café... Esse não banca os custos da empresa. Né? Então, assim, o que sustenta uma empresa é o agregado. Um supermercado, na verdade, é o agregado. É o danoninho que leva pro filho. É o refrigerante, né? São os produtos industrializados. Justamente. E isso é que traz... Até a carne, né? O consumo de carne cai nos momentos de crise. Às vezes a pessoa troca a carne de primeira pela de segunda, né? E o brasileiro, ele é tão castigado nesse ponto. Porque, vamos supor, a carne de gado subiu muito, a carne bovina. Tá muito cara. O consumidor migra para a carne suína. Por aumentar a demanda, a carne suína também sobe. Aí vai para o frango. Aí vai para o frango, sobe também. Então, assim... É a lei da oferta e da procura. Então, assim, o brasileiro, ele, assim, a gente precisava ter uma... E eu acredito também, em determinadas épocas do ano, não sei nem se isso é legal, se pode, se os governantes podem interferir nisso, mas com questão da exportação. Às vezes, tem época do ano que pega tudo que é de bom do país, vende tudo para fora, e o consumidor interno fica com um produto Paga a conta, né? inferior, só o que eles não serve para mandar para fora, e paga caro. E paga caro por isso. Né? Então, assim, não sei nem se é legal, se o governo, se os governantes têm legitimidade para isso. Controlar essa questão um pouco de exportação também. Manter porque não adianta Sim. nada. Nós somos no mercado mais de 200 interno. milhões, é muita gente. Não adianta nada também você pegar o leite da sua criança, vender porque está vendendo mais caro, ganhando dinheiro, deixar seu filho com fome. Então, assim, né, querendo ou não, é isso que o brasileiro faz. É né? verdade. Realmente. O Adna, você falou que continuou trabalhando como professora, mesmo quando o empreendimento já estava caminhando, né, e crescendo, mas há 2 anos você deixou também de lecionar e se dedica integralmente ao grupo, né? E como é que vocês dividem lá o trabalho? Qual é a sua função na empresa? Então, o Elton... Onde é que entra o toque feminino? O toque feminino. O Elton fica mais com a parte de administrativo, né? Fica a questão financeira, essa parte toda com ele. E eu fico com o público mesmo. Mas essa divisão foi bem feita, porque eu acho que vocês mulheres têm mais todo tato, mundo, mais sensibilidade para isso. Né? A gente faz o marketing lá também da loja, então fica mais por essa conta. Hoje a gente tem uma gerente também, mulher lá. Olha só, hein? Como se diz? As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço lá na empresa. E está sendo muito bom. Tem um subgerente também, menino, para dar uma equilibrada ali. E a gente tem ficado nessa parte aí de receber o pessoal lá na loja. O marketing também tem sido um diferencial muito bom. Precisamos investir mais ainda nisso, mas o marketing é essencial. Então a gente está... Eu sou a cara do... eu sou a cara do mercado e eu fico lá por trás. E é interessante quando fala de marketing, às vezes a gente entende que marketing
é o que você publica numa rede social, é o que você divulga numa rádio, é o que você coloca num carro de som na rua. Mas eu acredito que o mais interessante dessa parte do marketing que a Adna faz é justamente a presença dela ali, o corpo a corpo ali no dia a dia. As né? pessoas assustam, Né? E as pessoas gostam de ver ali, gostam de comunicar. Eu fico lá né? Então, de assim, cedinha até fechar. E eu falei Até do toque fechar ali. feminino, mas isso é uma verdade Sim. mesmo. Vocês mulheres têm esse dom, né, de receber bem, de receber de uma forma agradável, assim. e tem sido E um funciona diferencial. mesmo. Isso funciona como marketing mesmo. Isso. E a gente né, tem no prazer em atendimento. estar lá o tempo inteiro e converso muito. Aí o pessoal gosta, porque eu falo mesmo. Dá atenção, pessoal. A gente conversa muito, é muito bom, muito prazeroso. E eu já tinha também essa veia mais empreendedora e só faltava mesmo a coragem, né? E aí, Olha só, juntou então, na verdade, com ele os que dois deu tinham certo. essa vocação, né? A gente tem outras intenções aí, abrir outros tipos de negócio também. E aquele investimento inicial que você fez daquele carrinho Foi já bom, se né, gente? multiplicou Multiplica muitas bastante. vezes, né? Hoje a sua participação acionária da empresa vale muito mais do que um carrinho. Eu tenho lá. Uma Você investiu participação bem, né? boa. Você Investi acreditou bem. no negócio do Elton e a coisa funcionou bem. E aí veio essa ideia de diversificar agora mais forte, investindo num setor novo, inteiramente novo para novo. vocês, A gente tem que é estudado esse muito, de né? revenda de combustíveis, né? Sim. Vocês estão para inaugurar um posto de combustível ali do lado, né? Em frente, né? Também na Avenida Doutor Hermiro, que dá sorte. E que vocês sejam muito bem sucedidos nesse novo empreendimento. Como é que foi essa opção pelo setor de combustíveis? Por quê? Olha, na verdade, a gente percebeu que ali no bairro, como é um bairro em crescimento, um bairro em constante ascensão, existe ali a necessidade de vários outros comércios, né? Hoje tudo que o Coromandel, a gente fala que Coromandel é uma cidade pequena, mas é tudo muito, hoje já está ficando, quem mora lá no bairro, as coisas tudo muito longe, né? Se quer resolver alguma coisa, não tem uma loteria, você precisa pagar alguma coisa, não tem banco, então assim, tem que vir. E não está dando pra para ir cá, a pé mais, né? assim, já está transporte longe, coletivo. Né? Então, assim, a gente, né, percebeu, falou, o que mais que precisa para... E não tinha nem posto de combustíveis, né? Ali naquela região. Combustível, os postos ficam muito concentrados no centro da cidade. E ali é caminho, o posto de combustível, né? e o fluxo de carro ali é muito grande. Então, assim, dos pontos determinantes. E assim, e a ideia surgiu de uma conversa informal com um amigo. Ele falou, você já viu? Lá em Monte Carmelo tem um supermercado lá que abriu um posto, tá? Eu falei, aí. Entrei dentro do carro um dia e falei, vou lá ver esse negócio. E cheguei e falei, pá, Nani, vou abrir um posto. Ela falou, quê? Falei, vamos abrir um posto aqui, ué. Tá. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente estudou as viabilidades, como sempre, né? O pequeno empreendedor, ele barra sempre na dificuldade financeira, né? E isso mas, graças a Deus que existe banco, né? Coisa boa coisa banco. boa é banco. E aí a gente... Agora, também para você recorrer ao banco e ser bem aceito, né? Ser bem atendido, você tem que ter crédito, né, Mer? Então Sim. você adquiriu crédito Engraçado. no mercado, que isso é credibilidade, é resultado do seu trabalho bem sucedido no supermercado. E é engraçado que eu costumo brincar o seguinte, que às vezes... o ser humano, não, é uma realidade dura, mas é a realidade. Que o ser humano hoje, às vezes, ele vale o que ele tem ou que os outros acham que você tem, né? Eu já tive dificuldade em banco. Realmente. Né? Quando eu comecei, né, 6 anos e meio atrás, eu falei aqui do carro da Adna, mas um outro empréstimo que eu fiz, né, foi com esse rapaz, e o que me valeu foi um empréstimo que eu fiz na época de R$5.000 com meu pai, que eu não consegui no banco. Entendeu? Uma quantia. Você ainda não tinha né? Muito lastro financeiro, Não né? tinha. Eu não tinha. Para ser sincero, eu não tinha conta no banco. Eu nunca tinha tido um talão de cheque. Então, assim.
Eu fui criado. Você não tinha cadastro não tinha ainda, cartão de crédito. Então, assim, e também. Mas o banco é ruim, não quis me arrumar assim, R$1.000. Não, mas eu também não. Né? Você não tinha Não tinha relação con- nenhuma? não tinha relação Você não tinha histórico. Não tinha histórico nenhum. Então, assim. E hoje, graças a Deus, a gente tem um acesso a. Hoje os bancos ficam oferecendo crédito para você, né? Hoje fica mais fácil né? Então, assim. Hoje as coisas ficaram mais fáceis pra gente, né? E é normal, é natural, né? Mas aí a gente conversando e tal, eu fiz um levantamento, porque também isso é até bíblico, né? Pra gente começar uma obra, a gente tem que ver se os recursos da gente dá para acabar, né? Aí a gente fez um levantamento. Na época eu pensei, gente, é inviável, né, neste momento. A gente ainda estava investindo, a gente tinha recém-inaugurado o supermercado, que é onde a gente está hoje. Você viu que só com recurso próprio era impossível. Eu falei, é impossível. Aí o que a gente... Aí eu, conversando com um amigo, e ele falou, olha, e o posto? Eu falei, eu tô achando... Eu reparei que sempre tem um amigo Sim, te dando uma força, hein, cara? Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas certas, né? A gente não pode sair abrindo o coração para todo mundo, mas a gente tem que ter aquelas... Trocar umas Tem ideias. que trocar umas ideias, às vezes. Aí, conversando com ele, eu falei, e uma sociedade, você não encara, não? Eu falei, sociedade, eles costumam falar que não é boa coisa, não, mas no momento eu não estou vendo outra saída, se quiser encarar, vamos embora. E foi onde a gente fez essa parceria. Né? Você tem um sócio. Tem, no posto a gente tem um sócio. O pessoal do grupo Miguelim, ali da 3M Locações, né? O Marley, o Miller, ali, eles são sócios, hoje eles são sócios, né? 50-50 no posto. Entendi. Né? Então, assim, Isso permitiu viabilizar um Sim. projeto rapidamente. Né? Permitiu Foi rápido também. Passa lá na porta. Permitiu, essa parceria é que permitiu a gente dar andamento no projeto sem passar grandes apuros, né? Apuro a gente passa, mas assim... Vocês já fecharam assim, um acordo com uma dessas bandeiras tradicionais? Como é que vocês vão atuar? Vocês vão representar alguma dessas bandeiras? A gente, inicialmente, a gente vai trabalhar com bandeira branca. Por quê? Como a gente não tem uma litragem fixa, a gente não achou vantajoso bandeirar no momento. Por quê? O investimento financeiro da bandeira é muito pouco, né? Pois a gente não tem muito o que oferecer também, é normal. E a gente é um contrato de, no mínimo, hoje, 5 anos. Então, assim, se a gente entrar num negócio já amarrado, né, em 5 anos, você tá ali no primeiro ano, você fala, gente, não é uma coisa boa, não é bacana. Você tem a obrigação legal de cumprir o contrato. Não tem jeito de voltar para trás. O que a gente optou? Falou, não, vamos começar sem bandeira. Nada impede que daqui a um ano a gente fala, não, bandeirada que é bom. Conhecendo melhor o mercado. Conhecendo melhor o mercado. Conhecendo ali o volume. Né? Então a gente achou mais fácil. Lá na frente, precisar bandeirar, a gente achou mais fácil bandeirar do que desbandeirar, entendeu? Entendi. Até mesmo pela questão financeira não é viável. E outra, quando você bandeira, você abre mão da sua marca. É como se a Gerais FM hoje fizesse parceria com um grande grupo de comunicação. Eles falavam, só porque hoje, a partir de hoje, não existe Gerais mais, a gente vai colocar a nossa marca. É você abrir mão da sua marca, né, das suas cores, das suas bandeiras, para trabalhar com bandeira de outro. Né? Então, assim, não seria o Alto Poço Verdurão, seria B, C. Né? Então, assim, a gente não achou que seria negócio. Né? E assim, a gente já estava com o negócio bem avançado, já caminhando para os finalmente, a gente falou, gente, a gente já sofreu tudo que tinha que sofrer até agora. Vamos sofrer mais um pouquinho. E aí, já tem data de inauguração? A data fixada não temos. Por quê? Hoje nós vivemos no país da burocracia. Né? Então, desde quando a gente começou para fincar lá o primeiro tijolo no chão, a primeira base ali no chão, burocracia. Você imaginou que seria tão difícil assim? A gente às vezes escuta muito dizer o Brasil é o país da burocracia. Só porque a gente acha que podia ser
é menos burocrático. Mas aí quando a gente vai vivenciar isso, a gente percebe que é mais burocrático do que se fala. Né? Então, e tem que ter autorização, não é isso? Sim, hoje Ministério na verdade, das Minas e Energia. Na verdade, você tem que ter uma licença. Primeira coisa, Conselho Nacional de Petróleo, CNP? NP. ANP. ANP. Agência Nacional. Aí a gente tem que ter licença da prefeitura, tem que ter uma licença ambiental. Né? E assim, em Coromandel, o último posto foi construído aqui há mais de 20 anos atrás. Então as leis mudam muito. Quando a gente foi na prefeitura da entrada, né, teve alguma divergência, porque assim, eles não sabiam, né, como que seria o processo, se podia, se não podia naquele local. Então assim, foi um pouco burocrático. Nós perdemos aí uns 6 meses aí com essas coisas. E agora finalizamos a obra, né, já está concluída a obra, né, da parte de obra já não tem mais nada a ser feito, estamos de novo com a burocracia, né? Só aguardando. Aguardando alvará de funcionamento da prefeitura para então a gente entrar com, NP, né? Abastecer os postos. E aí é engraçado que a gente não consegue nem cadastro nas empresas fornecedoras se a gente não tiver cadastrado na NP. Então assim, não tem como queimar etapa, né? Então assim, a gente percebe uma ansiedade muito grande da comunidade, né? A gente é cobrado todo dia. Porque tem muito abrir. trânsito ali, né? Tô querendo abastecer só porque assim, essa ansiedade também é nossa, só porque infelizmente tem esses trâmites aí que não tem como que é minha etapa, né? Claro. Mas assim, a gente estamos trabalhando aí para o mais rápido possível, já está tudo pronto, né? Já tá, o que depende de você está pronto. Depende da gente. E não adianta também, o Pedro, a gente falar assim, não, nós vamos inaugurar dia 1º de abril. E a ANP não liberar antes, a prefeitura não liberar o alvará antes, esperar, então a gente cair a doce espera. fazendo aqui coisa que cair no dia da mentira, né? Então assim não tem jeito, né? O Elton, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM. A Adna também, muito obrigado. Parabéns por essa história de sucesso no empreendedorismo aqui de Coromandel. Muito sucesso nesse novo empreendimento que vocês estão iniciando agora. E eu passo a palavra a vocês aí para as considerações finais. Olha, ele me deu a graça aqui. Só agradecer a vocês mesmo pelo convite e convidar a todos para estarem frequentando sempre todos os dias do Verdurão. É um prazer para a gente recebê-los, sempre com qualidade, oferecendo atendimento de qualidade lá, qualidade nos produtos também. E o Alto Posto Verdurão vai ter também essa bandeira da qualidade nos serviços, um atendimento diferenciado, preço também muito bom. Então a gente aguarda todos vocês lá no Verdurão Supermercado, sempre, todos os dias. Muito bom. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Gerais, lembrando que a Gerais é parceira nossa aí, né? Tem ajudado aí a divulgar essa marca Verdurão aí. Se hoje o Verdurão, né, é um supermercado conhecido, uma bandeira conhecida, né, não só na cidade, mas em toda a região, a Gerais tem uma parcela de participação muito grande nisso, né, participando das nossas promoções, divulgando a nossa marca. Então, obrigado a Gerais FM, obrigado a Álvaro, Pedro Cunha, por essa oportunidade de estar aqui, não só falando do nosso empreendimento, mas falando do empreendedorismo em geral, que eu acho que é algo fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? A gente viu recentemente aí algumas falas infelizes do presidente dizendo que o empresário ele não produz, quem produz é quem trabalha, mas a gente acredita, né, que como empresário, como empreendedor, a gente contribui muito com o desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, Adna, muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM pela atenção, pela audiência.